Então, o caminho. Os rumos da humanidade como um ente coletivo e os nossos rumos individual, sempre no sentido e na direção do progresso. Em João 16:13, ele nos garante que quando viesse esse Espírito de verdade, ele nos guiaria na verdade. Então, um Espírito de verdade nos guiaria, seria nosso guia nesse caminho de verdade. Emmanuel, no livro Segue-me, no capítulo intitulado Sem Ruídos, ele diz que o caminho da verdade é Jesus. É Jesus no sentido da sua mensagem, do seu ideário, da boa nova, que nos esclarece, porque a verdade é a luz. É sairmos do mundo das ilusões. Ilusão significa sem luz. Então, a verdade é esse esclarecimento sobre o que cada um de nós veio realizar na experiência física na Terra. Há um balizador que nos coloca no trilho, ainda mesmo que permaneçamos por um tempo estacionários de forma voluntária na ignorância, sempre haveremos de ser alcançados pela lei do progresso, em razão mesmo de uma força que os espíritos chamam a força mesma das coisas. Então, é uma força que nos impulsiona para frente, para o alto, querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Então, há esse farol que sempre irá iluminar os nossos horizontes. Então, o caminho que trilharemos, ele significa presença de experiências realizadoras. E essas realizações, elas são realizações para serem consideradas como tal, realizações do amor, realizações da compaixão, realizações que se alinhem com o padrão civilizatório que aquela comunidade esteja integrada naquele espaço, naquele tempo. Então, as realizações que o ser humano faz, elas são diferenciadas das realizações que os seres inferiores da natureza, os seres subhumanos, nos outros reinos, elas se diferenciam porque são realizações que possuem no seu fundamento consciência, liberdade de escolha. Os seres inferiores da natureza, os animais, por exemplo, eles realizam valores. Nós não podemos desconsiderar que os animais trabalham, as plantas trabalham, que há uma lei de solidariedade na natureza,
desde o reino mineral e que vai envolvendo todos os reinos, e que tudo se encaixa em realizações do bem. Mas quando os animais trabalham, nós não podemos supor que eles tenham consciência de que aquilo precisava ser feito e que aquilo deveria ser feito daquela maneira e naquele momento. Então, os seres humanos, conforme vão avançando em esclarecimento, em inteligência, conforme o princípio inteligente, ele vai ampliando a sua capacidade de entendimento. E aí nós vamos lembrar da mente. A mente, ela é essa ferramenta do princípio inteligente, porque a mente, ela se espalha pela realidade e permite ao ser encarnado ter a percepção da realidade, perceber e fazer as conexões adequadas, ter visão de futuro cada vez melhor. Então, o que nós podemos deduzir de tudo isso? As almas mais primárias, aquelas próximas do estado de selvageria, nós podemos raciocinar que elas seguirão uma determinação na senda do progresso, mas as diretrizes que são traçadas para elas, as diretrizes superiores, elas são muito mais gerais. Elas se enquadram muito mais num propósito comunitário do que mais individual. Porque qualquer realização que aquela alma faça na comunidade onde ela está inserida, lhe servirá de experiência, é válida. Então, por essa razão, a própria reencarnação entre as almas primárias, elas seguem leis gerais. Imaginemos um selvagem, né, um espírito reencarnado, um espírito bem primário, né? Porque às vezes ocorre muitas reencarnações de almas já intelectualmente evoluídas em ambientes de selvageria, mas existem razões específicas para isso. Mas o ser que ainda está nas primeiras realizações, então a encarnação e a reencarnação e a desencarnação dele, para ele, haverá muito pouca diferença de percepção de ambiente. Ele está na floresta, desencarna e ele permanecerá na floresta. Ele terá muita pouca noção de o que tenha ocorrido com ele, não é? Permanecerá naquele ambiente. Nós vemos isso com almas já esclarecidas e que desencarnam, permanecem no ambiente sem noção do que tenha com elas acontecido. Muitas já em ambientes civilizados desencarnam e reencarnam sem se darem conta de que isso tenha acontecido. Mas aí isso se dá muitas vezes por fatores de ignorância voluntária, não é? É diferente das almas primárias, das almas mais selvagens. Então, o homem mais esclarecido, eles já vão marchar esse caminho traçado, ele já é traçado, ele já vai marchar nesse caminho sobre planejamentos muito mais complexos. Então, diretrizes superiores vão levar em conta o ambiente onde essa alma irá encarnar. Dentro desse ambiente, quais as realizações possíveis
que capacitações essa alma deverá passar ao longo das suas experiências. Então, esse ser reencarnado, ele vai dispor de um espaço, né, de um espaço, balizadores, e de um tempo para desenvolver a sua missão. Vamos dizer assim, aquilo que nós falamos no nosso vídeo anterior, há um ponto que é culminante, né? Como a montanha. A montanha, ela é reconhecida no seu cume. Então, há o ponto culminante da encarnação. Mas haverá, né, aquelas etapas que são intermediárias. Então, o que nós podemos entender disso, desse caminho? Que espaço e tempo são o quê? São circunstâncias. Que circunstâncias são essas? São o ambiente onde ele vai estar. Reencarnou onde? Reencarnou na Europa? Reencarnou no Brasil? Em que época essa alma reencarnou? Qual é o padrão civilizatório daquele momento, né? As pessoas com as quais ele irá se relacionar nesse ambiente. A cultura que ele vai estar inserido, vai estar imerso em uma cultura, e várias outras questões que, a depender da experiência, quanto mais ela deva ser elaborada e quanto mais se vai exigir daquele espírito, então mais detalhes serão previstos para ele, para que ele chegue na sua culminância. Vamos imaginar Allan Kardec. Qual foi a culminância de Allan Kardec, se não a codificação do Consolador? Mas antes disso, ele passou por várias etapas preparatórias, não é? Então, assim conosco. Existem previsões que são feitas. Lembrando sempre que todas as nossas realizações, elas vão depender da nossa liberdade, da nossa escolha. Então, nós temos uma certa capacidade de escolha nesse espaço que nós temos e nesse tempo. Então, nós temos uma liberdade aí, claro que não é absoluta, não é? Nós ainda estamos sujeitos à lei do determinismo. O que é o determinismo? É o onde você está, o com quem você está, a família, onde você reencarnou, as pessoas com as quais você vai se relacionar. Então, isso são determinantes, quase incontroláveis, não é? Então, vamos imaginar um pouquinho nesse momento quais são as determinantes às quais nós estamos circunscritos. Imaginado isso, nós vamos começar a entender que dentro desse padrão civilizatório que nós estamos, dentro da nossa capacidade de percepção da realidade, nós teremos realizações a fazer. Mas que realizações são essas? O homem é o único ser, como nós já vimos, capaz de realizar valores. O que são os valores? Os valores, eles são o hálito divino. Os valores são o bem espalhado pela terra. Os valores são, então, o bem
mas o bem que nós conseguimos acessar com as nossas percepções, com a nossa mente e com o nosso psiquismo. Aquilo que nós conseguimos enxergar que seja útil, que esteja em harmonia, aquilo que tenha algum tipo de relevância para o meio onde nós estamos, aquilo que possa modificar para melhor o ambiente, aquilo que tenha significado. Significado é real, que no contexto ele possa ser considerado como uma criação. Então, quando ocorre uma criação do homem, nós podemos dizer que ele realizou um valor criador. Os valores criadores, eles são ponderáveis, eles são passíveis de serem relacionados, eles são passíveis de serem visualizados, que é um valor criador. Eu gosto de dar o exemplo sempre da confeiteira de bolo, porque eu adoro confeitar bolo. Então, quando ela confeita um bolo, ela realizou um valor criador. Quando ela realiza esse valor, junto com essa realização, ela sente um prazer. O psiquismo dela é acionado no seu nível positivo. Psiquismo são as nossas sensações, nossa capacidade de percepção da harmonia ou da desarmonia. Então, o valor é sempre algo que está alinhado com o padrão civilizatório do momento. Então, o bem, algo que tenha significância, que seja útil e que esteja em harmonia. A capacidade nossa de perceber o bem, não é? É a nossa própria consciência. Nossa própria consciência é a capacidade de percebermos a ética, nosso sentido da ética. A ética em si é o bem. Então, percebermos o bem, aquilo que é útil, aquilo que está em harmonia, aquilo que tem significância. Então, as realizações ponderáveis do ser humano têm que ser essas. As realizações conscientes dentro do padrão ético vigente que ele consiga perceber através do seu nível de consciência. Está certo? Então, o médico e psiquiatra Viktor Frankl, ele fala muito bem sobre os valores. A dona Joana de Ângeles também, no livro Amor Imbatível, Amor, ela está fundamentada em Viktor Frankl. Então, ele vai nos trazendo os níveis de valores que o homem consegue realizar. Então, o primeiro nível de valor é esse, o valor criador, né? Uma experiência em que nós realizamos algo ainda com a própria matéria disponível no planeta. Então, valores criadores que vão depender muito da nossa capacitação, das nossas funções de senso, de percepção, que nós já aprendemos também. Nós falamos muito sobre percepção no nosso livro, O Amor é a Fonte do Conhecimento.
Aprendendo a Amar, nós falamos muito sobre percepção. Então, as nossas primeiras capacitações, elas são nesse nível, no nível mais físico, que exige de nós capacidade orgânica mesmo de realização. Mas nós precisamos aprofundar a realização dos valores para os níveis vivenciais, que é aquele nível que nós estabelecemos nas nossas relações com as pessoas com as quais vamos trilhar o nosso caminho. Então, são os valores de convivência. A convivência também tem que se dar nesse nível de ética e de moral. Dentro desse padrão civilizatório, dentro dessa cultura, dentro desse ambiente no qual nós estamos imersos, submersos. Então, e os valores, assim, de vivência mesmo, o ambiente que nos permita realizar expressões de beleza, vivenciar um relacionamento direto e próprio com a natureza, com a criação, com tudo que nos cerca, um pôr do sol, um luar, não é? Ouvir a natureza. Então, são valores vivenciais, eles são mais profundos e eles são muito menos dependentes das nossas atuação, das nossas mãos, por exemplo. A convivência também, ela depende menos da nossa realização de valores criadores e mais da nossa capacidade empática. Tudo isso é missão, tudo isso é tarefa. E aí nós pensamos com quem nós vamos conviver durante esse espaço e esse tempo. Qual é o espaço que nós estamos confinados e qual é o tempo que nós temos para as nossas realizações. Então, existem estudos já feitos, existe um antropólogo inglês que ele fez já um estudo. Esse antropólogo, ele se chama Robin Dunbar. Então tem um número que se chama número de Dunbar, D-U-N-B-A-R, Robin Dunbar. Então, esse estudo ele fez lá pela década de 90 e ele diz que numa vida média, o ser humano ele consegue manter um grupo de amizades de aproximadamente 150 pessoas ao longo de uma vida inteira. 150 pessoas. Então, esse é o número de Dunbar. Então, nós vamos conhecer ao longo da nossa vida pelo nome, saber mais ou menos onde deva estar, independentemente das redes sociais, independentemente de internet, de qualquer coisa assim. Nós vamos nos relacionar com 150 pessoas de uma forma um pouco mais próxima. Quem são essas pessoas? Dá um exemplo. Ele dá um exemplo. Uma dessas 150 pessoas será quem? Será aquela pessoa que estará. Nós vamos estar, por exemplo, numa madrugada em um aeroporto, sentado com frio. Eu, por exemplo, vou estar com muito frio, porque eu sou uma pessoa extremamente sensível ao frio. Aqueles que me conhecem sabem disso. Então, uma dessas 150 pessoas é aquela que nos fará levantar de onde estamos e ir cumprimentá-la. Então, é uma dessas 150 pessoas. Ele diz que os primatas, a quantidade máxima que eles conseguem estabelecer relação é com 50. Então, nós estamos 2 vezes além dos primatas, não é? Então, a capacidade deles é restrita,
mas a nossa não vai tanto mais além. Então, nós não conheceremos mais do que 150 pessoas, com as quais venhamos a ter algum tipo de afinidade. Entretanto, dessas 150 pessoas, somente 15, 10%, nós vamos poder chamar assim de melhores amigos ao longo da nossa vida, que nós vamos nos lembrar na infância. Nós vamos conseguir relacionar 15 pessoas. E dessas 15, no máximo 5, nós vamos categorizar como amigos íntimos. Serão essas 5 pessoas a quem nós vamos pedir conselhos, consolo e dinheiro emprestado. E não devolver o dinheiro, se for o caso. Então, o mundo para nós, ele é muito restrito. Vamos imaginar que a nossa realidade pessoal, ela se parece muito, isso eu escrevo no livro, né? Com o planetazinho lá, né? Do Pequeno Príncipe. Nem é um planeta. Então, segundo esse Dunbar, nós vamos passar pela vida de 1.500 pessoas, do ponto zero da nossa vida até o final dela, não mais do que isso. Então vamos ampliar isso para 2.000 pessoas, não dá. Ele diz que não chega a 2.000. Né? Nós vamos passar pela vida e passarão pela nossa vida 1.500 pessoas. Dessas 1.500, 150, nós vamos lembrar delas, vamos nos levantar, vamos... Oi, tudo bem? Como é que você está? Né? Então, a nossa aldeia, ela terá, no máximo, 1.500 pessoas. Vejam que não é tão complicado assim o nosso mundo. Nosso mundo possui 1.500 pessoas. Dessas 1.500, nós vamos nos relacionar com 150. Então, a aldeia ficou menor. Dessas 150, 15 terão passado pela nossa vida. Nós teremos realizado com eles experiências relevantes. São com essas 15, mais ou menos, que nós alcançaremos pontos culminantes. Algumas pessoas, algumas dessas 15, nem estarão na nossa família. Porque essas 15 são aquelas com as quais nós vamos ter afinidade. Algumas delas poderão estar no meio da nossa vida, mais ao final. E nós vamos ter que saber reconhecer quem são elas. Porque elas são pessoas muito importantes. Elas nos ajudarão a fazer escolhas. Elas poderão ser pessoas escola, pessoas que nos trarão informações importantes, pessoas que vão nos capacitar para etapas mais à frente. Não é? 5 dessas pessoas, que serão os nossos, aqueles que nós pediremos conselhos, onde encontraremos consolo. Essas 5, é a minha mãe, é meu pai, meu irmão? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, é muito importante não banalizarmos as nossas relações. Não supomos que aquela pessoa é o nosso melhor amigo, é ela que é digna de que entreguemos a ela a nossa alma. É muito importante sabermos
quem são essas pessoas. Vamos pensar que Jesus não elegeu 15, ele elegeu 12. Deixa eu parar para pensar nisso. 12. E desses 12, quem foram os 5? Na verdade, não seria nem 5, porque de 15, um terço, que seria o terço de 12, né? Seriam 4 pessoas, que poderia chamar dos melhores. Então, nós colocaríamos quem? João, quem mais? Madalena, Pedro, Tiago, filho de Alfeu, não, filho de Zebedeu. Então, 4, não é? Talvez. Lembrando que ele levou 3 com ele no Monte Tabor. Mesmo assim, Pedro o negou 3 vezes. Então, Jesus sempre teve muito cuidado. Olha só, ele estava lá na multidão, né? No sermão da montanha, aquela multidão. Para a multidão, Jesus entregou pães e peixes. Mas as bem-aventuranças ele falou para os seus discípulos, para os 12. Não é? Depois nós vamos ouvir falar dos 500 da Galileia. 500, mas olha o tempo que já tinha se passado, né? Os 500 da Galileia. Já não é um relacionamento pessoal de Jesus. Então nós vamos vendo que não é importante o número das pessoas com as quais venhamos a nos relacionar, não é? Mas é importante a qualidade das relações. É importante também quem somos nós nas relações. Se nós podemos ser visualizados pelas pessoas como sendo talvez um desses 15 na vida delas. Isso não vai significar que ela é um dos 15 na nossa vida. Então são análises que vamos fazendo e que precisamos nos deter nelas, porque nós vivemos num asteroide, o asteroide do Pequeno Príncipe, bem minúsculo. E talvez, se nós tivermos muita sorte, nós vamos encontrar uma raposa que tenha uma escuta qualificada. Uma raposa. Olha que interessante. É uma raposa. Então, essa raposa, ela vai ter uma escuta qualificada. Ela vai saber nos aconselhar. Ela vai nos despertar. Ela vai nos despertar sentimentos insuspeitos. Ela vai nos falar da rosa. Ela vai nos permitir sonhar com um mundo melhor. Então, talvez, quem sabe entre esses 5, tenhamos algum merecimento para encontrarmos uma flor, para cuidarmos dela, a mais bela rosa. Eu penso que se nós conseguirmos encontrar a nossa flor, se nós conseguirmos encontrar a nossa flor, no momento que olharmos para ela, algo em nós mudará para sempre. A nossa alquimia mudará. Porque
a nossa rosa, a nossa flor. Ela estará conosco para sempre. Ainda que ela traga com ela seus espinhos, mas nós nunca mais a esqueceremos. Porque ela nos permitirá encontrar em nós o nosso melhor. Vamos pensar nesse caminho